fazendo grandes coisas para o Senhor. Meus queridos, vamos abrir o livro 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses 2. Rosivaldo? Esqueceu. Para que coloque esse jovem. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 12. De 1 a 12. Enquanto meu eficiente auxiliar, nunca melhor do que ele, porque ele é melhor do que eu, ajeita aí e nós vamos ler. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem pretexto ganancioso. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Pois vocês, com certeza, se lembram, irmãos, do nosso esforço e fadiga, e de como trabalhando de noite e de dia, para não vivermos à custa de nenhum de vocês. Proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Vocês e Deus são testemunha de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata de seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viver de maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Pai, carecendo de Ti e do Teu poder neste momento, Tu sabes quão limitados somos, mas ainda creio que o Teu poder se aperfeiçoe em nossas limitações, porque assim Tu dizes. Por isso, neste momento, ilumina nossa mente naquilo que foi revelado e inspirado, e traz luz ao nosso entendimento e capacitação para a vida, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Será que...
Meus queridos, há 15 dias atrás, nós falamos sobre a igreja que Deus requer, a igreja que Deus quer. Hoje nós vamos falar o líder que Deus quer. O líder tem um manual só, em termos de se espelhar na pessoa do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Nós podemos até imitar outras pessoas, mas o fim de tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Paulo disse em 1 Coríntios 11, versículo 1, isso. Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Mas Paulo ainda diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, meus queridos, nós não precisamos inovar, criar certas coisas. Nós precisamos apenas imitar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo por excelência. Pois a imitação sincera causa transformação não só na pessoa que imita, mas também nos seus ouvintes, nos seus receptores. Isso aconteceu aos Tessalonicenses. A expressão de Paulo com vida e com palavra, no poder do Espírito Santo, fez com que os crentes de Tessalônica imitassem Paulo e os demais, Silvano, Timóteo, e assim se transformaram a tal ponto que se tornaram também modelos, não só para a Caia, não só para a Macedônia, onde eles habitavam, mas também por toda parte se repercutiu o grande amor de Deus, as pessoas vendo, ao ponto de Paulo dizer que não tinha nada a acrescentar. Meus queridos, nós vimos isso no primeiro capítulo, que Paulo impactou com a sua vida, com o poder do Espírito Santo. E posso ver 3 coisas em Paulo que eu devo, como líder, seguir. Primeira coisa, eu não devo, gente, ser interesseiro, mas ser interessado em vocês. Paulo disse em 14, 24, 1 Coríntios, 10, 24, quer dizer, que eu não devo procurar o meu interesse, mas do próximo. E nós precisamos, amados, viver isto, não só o pastor, não só o líder, não só o presbítero, o diácono e outros que estão em liderança, mas todos. Olhar o interesse do outro. A segunda coisa que podemos imitar na vida de Paulo é que não devo ser senhor de vocês, mas servo de todos. E nós vemos, meus queridos, que Jesus Cristo, quem quiser ser maior entre vocês, que seja aquele que serve. 23, 11 de Mateus. E no 20 e 27 diz o quê? Veja o que diz aqui. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o quê? O servo de vocês. Então, eu tenho que servir vocês. A minha oração sempre, costumeiramente, não é o que vocês possam fazer por mim, mas que eu possa fazer por vocês. Eu aprendi com John Kennedy uma coisa interessante. Quando ele, no seu discurso, ele disse que vocês não devem procurar o que a nação pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer pela nação. E esta ideia minha sempre será para a glória de Deus. A outra coisa que eu vejo na vida de Paulo é que eu não devo agradar homens, mas
ser agradável a Deus, porque se eu for agradar a homens, não serei servo de Deus. Gálatas 1:10 diz o seguinte: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria o quê? Servo de Cristo. Então vamos pensar. Suplica a Deus em meu favor. Suplica a Deus para que isso sempre aconteça na minha vida. Porque se não for assim, não adianta estar aqui. Não adianta estar nesta igreja. Este capítulo 2 é uma defesa de Paulo aos ataques que ele recebera. Paulo recebeu muitos ataques. Paulo teve uma entrada em Tessalônica muito dura, muita perseguição, e teve que sair também às pressas. Não é? Ele passou 15 dias lá, ou mais um pouco, só sei que ele foi 3 sábados à sinagoga, pode ser 2 ou 3 semanas, e teve que sair. E ficaram pensando, por que ele saiu? Por que saiu tão depressa? Então Paulo começou a fazer uma certa defesa da vida dele, do ministério dele, para que os crentes não caíssem em pecado, em erro, em falha, julgando indevidamente. Paulo era fiel à mensagem de Deus e fiel ao Deus à mensagem que o mandou, que o comissionou, e como ele usou a palavra apóstolo, enviado de Deus para aquelas pessoas. Então nós vamos aprender algumas coisas, amados, nestes 12 versículos, que talvez possa até não chegar até lá, mas continuarei na outra intervenção que tivemos aqui. Primeira coisa que aprendi nesse texto, meus queridos, é que Paulo tinha uma produtividade superlativa. Nos versículos 1 a 3 a gente vê isso. Coloca aí, por favor. Olha o que diz aí. Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi o quê? Em vão. Continue. Pelo contrário, vão todos. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. 3. Pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia em engano. Então vamos pensar nesses 3 versículos. Primeiramente aí, Paulo não era um homem apenas de palavras. Era um homem de produtividade. Meus queridos, ele mostrou aí que a semeadura foi duríssima, foi tremenda. No Salmo 126:6, mostra que aquele que vai andando, chorando, né, semeando, colherá com produtividade. Veja aí, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o quê? Júbilo, trazendo seus feixes. Então Paulo era um homem de produtividade, não apenas de palavras. Eu fico impressionado com muitos líderes, muitos pastores chegam a dizer: Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Não, isso não é verdade na Bíblia nunca, em canto nenhum. Deus quer qualidade sim, mas quer quantidade dentro quer qualidade dentro dessa quantidade.
Nós precisamos pensar. Eu fiquei triste uma vez que um pastor passou 17 anos numa igreja e não batizou um. 17. Não é possível isso, que nós fomos chamados para a frutificação. Diz a palavra isso. Jesus Cristo disse para Pedro, disse para André: vinde após mim, eu vos farei. Não foi proclamadores, foi pescadores de homens. Deus quer produtividade na nossa vida. Não podemos deixar de falar em tempo algum, mas precisamos ir à busca dos eleitos que Deus tem já a quantidade, e precisamos ir, convém a nós buscá-los. Paulo também tinha um amor, no versículo 2, 1 e 2, Paulo disse aí, amados, no versículo 1, que a entrada, a permanência deles lá, não foi inútil, não foi em vão, não foi por nada, para nada. Teve algo grande, produtividade, como já falamos, e diz aí, irmão, sabe muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Irmão, vocês, pelo contrário, apesar de maltratados, insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus, em meio de muita luta. Nós precisamos enfrentar mesmo, não importa o que aconteça, o que venha sobre nós, não podemos tirar a mão do arado. E Paulo tinha esse amor abnegado, profundo, apesar de ser preso, apesar de ser açoitado, apesar de ser libertado. Paulo poderia muito bem dizer: do jeito que eu estou, com as costas desse jeito, eu apanhei em Filipos, as varadas ainda me doem, eu vou tirar férias. Mas Paulo não, foi logo para Tessalônica. Paulo teve uma produtividade em Filipos muito boa, mas mesmo apanhando, mesmo açoitado, ele continuou, ele tinha um amor profundo, não só a Deus, mas às almas perdidas, que Deus também ama, principalmente os seus escolhidos de todo canto. Ele foi para Tessalônica e as pessoas poderiam dizer: mas por que Paulo saiu tão rápido? Aí Paulo disse: eu quero mostrar a vocês que eu não fui com interesse em mim, eu fui com interesse em vocês. Eu me lembro hoje, em 92, janeiro, o pastor José Alves chega para mim e diz: pastor Cláudio, a gente quer abrir um trabalho em Guarabira. Eu só conhecia o Silvio Porto, que eu gostava do 13, aí entrava no campo, depois saía e ia embora. Eu disse: quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? Ele disse: 10 minutos. Eu disse: vocês querem que eu resolva a minha vida em 10 minutos? Minha esposa a 500 quilômetros de distância. E eu disse: amados, Deus, eu vou embora. Mas naquela rede, lá na cidade de Souza, Deus, não. Quero você lá. Geis está aí. Graciela. Levanta aí. Estas estiveram comigo em 92. Estão aqui. Célio e outros.
não conhecia ninguém, mas conhecia o Senhor e amava as almas perdidas. Precisamos ter esse amor abnegado para cumprir o chamado de Deus. Chamado, nós somos enviados e precisamos, amado, mesmo sentindo o impacto dos problemas, das dificuldades, precisamos ir por onde Deus quer, não importando o que aconteça. E Paulo fez isso. Apanhou em Filipos, mas não teve conversa, foi passa a Macedônia e ajuda-nos, e Paulo foi cumprir isso aí, para que Deus fosse glorificado nele, através dele, para a glória de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, pensar nisso. Agora Paulo, em terceiro lugar, Paulo no versículo 3 aí, Paulo tinha um motivador para tudo que fazia. Ele tinha um motivador obstinado. Paulo era um motivador, quer dizer, obstinado. Não importava o que acontecesse. Veja no versículo 3 aí, que Paulo, o motivo de Paulo estar lá, não foi interesse nele. Ele diz, pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia em engano. Paulo, amados, não era enganador. Paulo tinha um coração sinceramente certo, porque às vezes nós somos sinceros, às vezes, mas muitas vezes sinceramente errado. Nem toda sinceridade é certa, se não for baseado no livro. E Paulo tinha esta sinceridade. Ele não ludibriava ninguém, ele não queria enganar ninguém. Se eu estiver nessa igreja para alcançar o favor de vocês, eu estou perdendo tempo. E Paulo não pensava no favor do homem, mas é obedecer a Deus. Por isso que às vezes a gente traz palavras até duras, nós vamos chegar lá. Nós precisamos ser fiéis ao Deus que nos chamou. Não queira ninguém que não ame vocês, como líder. Paulo, aqui, amados, em todo lugar, procurava sempre ter uma consciência limpa. Diante de quem? De Deus e dos homens. Às vezes a gente tem a mania e o erro de falar, não importa o que os outros digam, minha consciência é para com Deus. Não, mas Paulo procurava ter uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Aquelas duas irmãs amadas, muitas vezes nós fomos ter com elas, com a mãe dela, os outros, Railson, né? Berger. Era um prazer de estar lá. Trataram-me de maneira maravilhosa, mas não as amo por conta disso, mas por conta de que Deus colocou este amor em nossos corações. Eu estava almoçando no shopping meu dia, encontrei com uma pessoa e disse, esse aqui é meu pastor. Ele destila amor. E eu peço muito isso a Deus, que o Espírito Santo me domine tal, que eu possa fazer tudo por amor, como 16:14 de 1 Coríntios diz, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então, além, amados, que Paulo era um homem de produtividade, era um homem abnegado, com amor abnegado, ele é um motivador obstinado, ele era um dispenseiro íntegro. Nós vamos pensar nos versículos 4 a 6. Primeiramente, o versículo 4.
Paulo tinha autenticação divina. No versículo 4 aí, sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Ou melhor, 2,4, eu vou bater para... Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus... Aprovados por quem? Por Deus. A ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a quem? A Deus, que prova o coração. Deus sabe qual é a minha intenção, não adianta enganar ninguém, porque a Deus nunca. Nós precisamos pensar nisso, que haja sinceridade em nosso coração correta. E a primeira coisa, Paulo tinha a autenticação de Deus. Ele foi lá porque era um enviado de Deus. Ele disse apóstolos, falando sobre Silvano, sobre Timóteo. Paulo vivia continuamente sendo provado pela vontade de Deus. E assim havia um credenciamento de qualidade. Não era um obreiro intelectual, eventual quer dizer, mas um obreiro habitual. Eu estava dizendo hoje na sala, eu oro para que não venha fazer qualquer coisa na igreja porque sou pastor, mas porque sou filho do Senhor. Então não evangelizo porque sou pastor, não visito porque sou pastor. Eu gosto do cheiro da ovelha mesmo com fumaça. Eu gosto de estar junto às pessoas. Gosto de conversar com as pessoas. Porque Deus me autenticou para isso. Para ser realmente um servo de todos. E Paulo era assim. Não era um homem de púlpito somente. Não era um homem de proclamação para muitas pessoas. Mas Paulo tratava também cada um com igual cuidado a todos. Cada um. Paulo era um serviçal. Paulo fazia ou prestava serviço, amados, comprazendo-se, com prazer. Demonstrava cuidado, aplicação, demonstrava prontidão, zelo, diligência em tudo que fazia. Nada fazia para a aprovação do homem, mas para quem? Para Deus. Diz a palavra, eu devo fazer, você deve fazer, nós devemos fazer tudo como ao Senhor que é escravo, que é livre. Você pode ver isso em 3:23 de Colossenses. Tudo fazia porque já era aprovado por Deus e não para ser aprovado por Deus. Uma bananeira dá banana porque é bananeira já. Eu devo fazer as coisas porque já sou filho. E como filho, devo amar uns aos outros, devo amar qualquer um. Mesmo que às vezes a gente dê uma podada, né? Mas por amor. Em segundo lugar, no versículo 5 e 6, do dispenseiro íntegro que Paulo era, tinha sinceridade comprovada. Veja, 5 e 6. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de quê? Bajulação. Nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogio das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Se eu não tiver o elogio de Deus, não adianta. Paulo não era bajulador. O que eu devo falar para vocês, de carinho por vocês, de amor por vocês, e muitas vezes eu faço declaração de amor às pessoas aqui,
não é para bajular, não é para ser aceito por vocês. É porque sou aceito por Deus e amo vocês. Agora, Heloísa fez uma declaração de amor que eu disse, eu não vou dormir hoje. Mas eu vi sinceridade nela. Muita sinceridade. Porque a coisa é recíproca mesmo. Amados, Paulo não fazia nada para obter vantagem. O bajulador faz isso. Você tenha cuidado com pessoas que se aproximam de você por interesse. Lá em casa, até na minha casa, com as filhas, agora sozinho com a esposa, se ela não fizer por espontaneidade, para mim não serve. Eu não preciso, não devo fazer o interesse em mim, o interesse em vocês. A lisonja, gente, diz a palavra, não prospera. Essa lisonja falsa não prospera, não. Lá na frente vão lhe pegar. Vão ver que você não tinha o real interesse. A Bíblia mostra que fiéis são as feridas feitas por quem? Por aquele que ama. Não é passar a mão na cabeça, é assim mesmo, não. É amar mesmo, querendo tirar a pessoa do mal. Uma irmã uma vez caiu, e eu, na porta do templo, eu apertei a mão dela, não sabia, apertei a mão dela e disse, está tudo bem? Ela disse, tá, pastor, por quê? Disse, porque eu acho que não está tudo bem. Eu vou na tua casa. Ela contou o problemaço e ali oramos juntos e ela se transformou em uma bênção nas mãos de Deus. Pode ter certeza, amado, eu posso não ser melhor pregador ou igual a Sérgio. Mas eu duvido que Sérgio ame mais você do que eu. Ele pode até empatar. Duvido. É como que você saísse das minhas entranhas. É isso que nós precisamos. Paulo não precisava de popularidade. A Bíblia nos mostra em Marcos 7,6 que esse povo honra com o quê? Com os lábios, mas o coração está onde? Longe de mim. É isso que tem aí? Leiam aí. Pode ter certeza que tem um com o outro também. Não precisa. Deus está conhecendo o nosso coração. Quando você disser algo assim por outra pessoa, faça com autenticidade, seja autêntico, sincero. Não é? Paulo era sincero, irmãos. Ele mostrou isso, que nós não vamos ler, no 2:1, no 2:5, 2:11, 3:3 e 4:2, 5:2. Ele era uma pessoa sinceramente comprovada, as pessoas viam nele. Eu não tenho dúvida. Vocês olhando um pregador aqui, vocês vão perceber se aquele pregador ama mesmo as pessoas. Que não faz a coisa com insinceridade. Outra coisa que Paulo não era interesseiro. No 5b aí, coloca o 5 de novo. Nunca usando ligado baixo, nem de pretexto de gananciosos. A ganância
não fazia parte da vida de Paulo. Paulo viveu de tal maneira, nos dias poucos em Tessalônica, que ele custeou as suas próprias despesas, trabalhando arduamente, dia e noite, porque não queria ser pesado. Ele não merecia, era direito dele, a Bíblia diz isso, vamos falar isso depois. Mas ele não tinha ganância. Eu fico triste, amados, que um colega, quando eu vim aqui pela segunda vez, em 2001, ele chegou para mim e disse: Pastor Cláudio, você merece. Eu disse: mereço o quê? Você vai para Guarabeira, vai ganhar mais. Você está enganado, eu vou ganhando menos. Só que lá tem um problema: vontade de Deus. A vontade de Deus, irmão, em todo o tempo, em qualquer lugar, é boa, perfeita e agradável. E Paulo, amado, não era interesseiro. Paulo se interessava pelas pessoas. Eu estava dizendo hoje à tarde que eu tenho um problema muito sério quando eu vou visitar. Hoje de manhã, quer dizer. Quando eu vou para a casa de um irmão, eu quero agradecer a Ricardo e Ana Santana, né? Deram um gostoso café, né, na quinta-noite. Quando eu vou para uma casa, eu fico pensando e perguntando a mim mesmo: eu vou com interesse em mim ou interesse no irmão? Quando eu não consigo dizer que o interesse é no irmão, eu volto. Pode ter certeza, tem muita gente aqui que eu desisti de visitar. Porque eu não quero que seja o meu próprio interesse, mas o interesse do outro. É isso que Deus quer. A ganância não fazia parte da vida de Paulo. Não queria se aproveitar da generosidade das pessoas, de alguém para alcançar os seus fins próprios. Eu queria que alguém aqui se levantasse, dissesse qual foi o dia que eu pedi algo para mim mesmo, financeiramente. Pode se levantar? Porque o meu interesse é em vocês, não em mim mesmo. E Paulo chega assim e diz para os irmãos de Tessalônica: eu não fui pesado a vocês. Eu poderia fazê-lo, mas não fiz. Terceiro lugar, como dispenseiro íntegro, Paulo não procurava holofotes ou câmera para autoprojeção. Ele não procurava isso. A glória humana para Paulo não valia nada. Era transitória, era ilusória. Meus queridos, Jesus abominava tal coisa. Abominava ao ponto de detestar isso. Veja em João 5, 41 e 42, o que é que Jesus Cristo disse? Jesus Cristo não era levado pelos elogios humanos. Jesus Cristo pensava na glória do Pai. Quem faz pensando na glória de Deus, não precisa fazer bajulação. Eu não procuro o interesse de vocês, o interesse em mim. Quando procuro vocês, preciso agradar quem? A Deus. Como é que tem aí? Eu não aceito glória que vem de pessoas. Sei, entretanto, que vocês não têm amor de Deus em vocês.
Queriam elogiar a Deus, a Jesus Cristo. Queriam levá-lo até a rei. Mas Deus, Jesus Cristo, não aceitava essa glória humana. Em terceiro lugar, meus irmãos, Paulo amava tanto a obra como o alvo da obra. Não é? Paulo amava o que fazia e amava a quem fazia. Humanamente falando, é impressionante o amor de mãe, não é? Que sobrepuja os demais num sentido horizontal. Deus até faz certa comparatividade com o amor dele com Israel, exemplificando uma mãe. Veja aí, Isaías 49, 14 e 15. Israel começa a dizer, Sião começa a dizer: Deus nos abandonou, Deus nos desamparou. Olha bem o que ele diz. Sião diz o quê? Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor responde o quê? Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Meus queridos, o que é que eu quero dizer isso? Paulo, por amor a estes irmãos, abriu mão dos seus interesses e abriu a mão em favor dos Tessalonicenses. Paulo se coloca aí como uma mãe. Veja no versículo 7, aí, no versículo 7, embora como apóstolo de Cristo pudesse ter feito exigência, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia seus próprios filhos. É tão bom, né, sentir a ovelha, não só nos momentos de alegria, mas nos momentos de tristeza, dos problemas. E Paulo abriu mão, Paulo, como uma mãe verdadeira, abriu mão dos seus direitos. Lembro da mãe, daquela prostituta que chegou à presença, duas prostitutas chegaram à presença de Salomão. Um filho morrera na noite anterior, porque ela, vamos dizer, passou por cima do filho, matou, dormindo, trocou os filhos e disse que aquele filho era dela. Aí chegou na frente de Salomão e disse: esse filho é meu. Ele disse: não, é meu. Ficou naquele problemaço. Aí Salomão chegou assim: então, vocês dizem que o filho de vocês, então vou partir no meio e dar um pedaço para cada um. Aí uma disse: não, entrega o filho a ela. Isso é que é mãe. Preferiu perder o filho para outra do que ver o filho morto. Aqui tem uma mãe bonachona ali. É doidinha para a menina lá Aniele. A quem eu tenho um amor muito grande. Aniele não abdica de ser minha terceira, desculpa, viu, mãe? Minha terceira filha. Isso é que é mãe. Paulo pensava assim. Paulo amava como uma mãe mesmo, verdadeira. Paulo se colocou como uma ama, que poderia ter inteira confiança, confiança duradoura. Uma babá de confiança. Paulo afagava, não afogava não, viu gente? Afagava dos Tessalonicenses.
Tinha um amor profundo. Paulo abriu a própria vida pelos Tessalonicenses, ele mostrou isso. Deu-se não só pelo Senhor, pela obra do Senhor, mas amou os Tessalonicenses de todo o coração. Ah, como eu gostaria de falar a vocês, meus queridos, o que eu sinto. Olhe para Zéza assim, Zéza, te amo isso. E ela sabe disso. Eu não preciso mentir para vocês. Agora, mas eu prefiro, apesar de eu dizer, falar, eu prefiro que vocês notem o que sinto por vocês. Outra coisa, Paulo destilava um coração materno. Paulo destilava ternura. Paulo destinava gentileza. Paulo era um pastor amoroso. Um homem que dava o peito para chorar. Minhas queridas mães e pais, como amo os filhos adolescentes. Olhe para Remerson, olhe para Eduarda. Como eu me lembro daquelas coisas boas, né? Retiros e outras coisas. Lá no FCC, Férias com Cristo, no acampamento de Deus. Quantos meninos choraram aqui? No momento de vigília. A maior dor que eu senti na minha vida, amados, foi quando eu vim para aqui a segunda vez. Como pastor, você não foi mandado de Deus? Foi. Eu estava pregando e avisei antes da pregação que fui eleito em Guarabira. Para que eu fui dizer isso? Eu comecei a pregar e as pessoas saindo. Mais da metade saiu. Quando terminei a pregação, terminou o culto, as pessoas chegaram para mim, pastor, vá lá atrás que está inconsolável. O que foi? Então todo mundo chorando ali. Aí eu fui lá e a dor é que um adolescente me agarrou, disse, o que é que será da minha vida? Você foi o pai que eu não tive. Isso não se faz em palavras, isso se faz em ações. O amor tem atos lidos, né? Sim. Mas nem sempre os atos têm amor. Você pode até dar seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, nada vale, diz a Bíblia. Nós precisamos colocar o ombro para o outro, para apoiar, um braço para aconchegar. Paulo não os abandonava, mesmo que dissesse algo que os entristecia. Paulo conduziu o rebanho, amados, com uma mãe terna. Quem é assim, gente, não precisa de forçar a ser. E os filhos sabem quando o pai ama, quando o pastor ama. Outra coisa que Paulo amava, tanto a obra como o alvo dela, como as pessoas, ele tinha um cuidado sacrificial, versículo 8. Paulo estava disposto a imitar o Supremo Pastor. O pastor diz a palavra, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E devemos imitá-lo, como Pedro disse em 1 Pedro 5, que nós devemos imitar esse Supremo Pastor.
Sua vida era para servir e não ser servido. O ministro tem que ser doador e não explorador. Já falamos sobre as duas prostitutas. É perder para ganhar. Eu nunca perdi, mesmo sendo decepcionado por pessoas. Não importa o que vocês façam, não importa o que eu os amo. E Paulo amava esses Tessalonicenses de maneira sacrificial. 3 horas, 4 horas da manhã, conversando a Deus sobre vocês. 5 horas, dependendo da hora que eu vou dormir. Outra coisa, Paulo era provedor e não usurpador. Versículo 8b, não é? Mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Precisamos fazer isso. Eu preciso fazer isso. Pensar em vocês primeiro. Não é? Eu era vice-presidente de uma mocidade em Campina Grande, faz muito tempo, né? Umas dezenas de anos. E uma menina chegou assim para mim e disse: Cláudio, vamos fazer isso. Eu queria fazer uma pamonhada. Eu disse: para que você quer? Porque a mocidade precisa de dinheiro, não faça não. Aí logo percebeu meu intuito. Não, vamos fazer para a glória de Deus, para o bem das pessoas. Precisamos viver assim, amado, não podemos ser usurpadores. Paulo chega a dizer isso, que os pais é quem tesouram para os filhos, e não ao contrário. Paulo se sacrificou para dar o genuíno alimento espiritual. Nem que morresse por isso. A adversidade não fazia Paulo pular fora. Paulo foi apedrejado, Paulo foi espancado, até voltou para a cidade, deram-no como morto, mas ele voltou para a cidade e entrou para pregar. Os irmãos aqui disseram: não, Paulo, vai embora daqui. Porque Paulo amava as pessoas com quem fazia a obra e para quem fazia a obra. Paulo sempre no poder do Espírito e não na filosofia ou sabedoria humana, ele fazia a obra do Senhor. Paulo oferecia uma comida nutritiva, que era a palavra, o evangelho autêntico, sem rodeio. Paulo não era um garçom que dava conforme a preferência das pessoas, ele dava a palavra pura. Precisamos, como pastores, como líderes, levar a palavra como ela é. Não precisa de realmente mercadejar a palavra. Porque Paulo queria o fim deles na eternidade. Jesus Cristo disse uma coisa interessante, orando: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. 17 de João. Na próxima vez, continuaremos com esse capítulo 2. E vamos pensar nisso, meus queridos. Que possamos, como líder, Cláudio, Sérgio, presbíteros, diácono, outros, precisamos ser como Deus quer que nós sejamos.